Ele recebeu a pior notícia da vida numa terça-feira qualquer. Uma ligação rápida, algumas palavras frias e o silêncio pesado depois do "infelizmente o senhor não foi selecionado". Naquele instante, Miguel teve certeza de que Deus o havia esquecido. O emprego que ele tanto esperou escapava por entre os dedos, as contas se empilhavam em cima da geladeira, o aluguel atrasado, o medo de faltar comida, e a vergonha de encarar a esposa parecia maior do que qualquer fé. O que ele não sabia é que aquele não, que doeu como facada no peito, estava salvando sua vida de uma tragédia que o país inteiro ainda veria na televisão. Às vezes, a pior notícia que você recebe é justamente a mão de Deus te puxando da beira do precipício. Miguel morava num bairro simples, rua esburacada, cachorro deitado na calçada, vizinha que sabe da vida de todo mundo. Quase 40 anos, rosto cansado, mas olhar bom. Trabalhava como ajudante numa pequena oficina, ganhando o suficiente para garantir arroz e feijão. Era casado com Ana, costureira de bicos, e pai de João, de 8 anos, que vivia desenhando máquinas e dizendo que ia construir pontes que nunca caem, pai. A vida era honesta, mas pesada. Às vezes a luz atrasava, às vezes o gás acabava antes do dinheiro. Mesmo assim, Miguel alimentava um sonho, um emprego de carteira assinada, salário decente e benefício. Quando soube pelo rádio que uma grande mineradora da região estava abrindo vagas, o coração disparou. Salário alto, plano de saúde, vale, transporte. Parecia a chance da vida. Contou animado para Ana, que sorriu com esperança misturada ao medo de se frustrar de novo. À noite, oraram juntos. Senhor, se for da tua vontade, abre essa porta. O Senhor sabe o quanto a gente precisa. Veio a correria, carona até o centro, fila enorme, formulário, exame médico, prova, teste prático. A cada etapa vencida, Miguel se enchia de esperança. Na oficina, ouviu várias vezes: agora é tua vez, Miguel, Deus é contigo. Ele sorria, mas pensava: se isso der errado, eu não sei o que faço. Semanas depois, no meio do serviço, o celular vibrou. Número desconhecido. Ele limpou as mãos, atendeu, se afastou para o fundo do pátio. Senhor Miguel, aqui é da mineradora. Estou ligando para informar o resultado do processo seletivo. O silêncio pareceu durar uma eternidade. Infelizmente, desta vez o senhor não foi selecionado. As vagas já foram preenchidas. Agradecemos seu interesse. Boa tarde rápido e a ligação caiu. Miguel ficou parado, telefone na mão, olhando pro nada. De repente não ouvia mais ferramenta, nem motor, nem conversa. Só aquela frase ecoando: o senhor não foi selecionado. Voltou para o carro em silêncio, olhos marejados. O patrão perguntou com olhar, ele resumiu: nada, deu em nada. Aquela tarde se arrastou. O corpo estava ali, mas a alma parecia ter ficado pendurada em alguma prateleira da oficina. Em casa, Ana percebeu na hora. Te ligaram. Ele respirou fundo. Ligaram. Não fui chamado. As palavras saíram arranhando a garganta. Ela também havia sonhado com contas pagas, armário cheio, medo indo embora. Em vez de chorar, deu a volta na mesa, encostou a cabeça no ombro dele e disse baixinho: a gente ainda vai entender o porquê. Deus sabe o que faz. Miguel pensou: sabe? Porque, olhando daqui, parece que ele esqueceu da nossa rua. No dia seguinte, enquanto varria a calçada, ouviu as vizinhas cochichando alto. Eu falei que era difícil, tem que ter estudo, disse uma. A outra completou: se fosse vontade de Deus, tinha dado certo. Cada frase era um prego sendo martelado no peito. Por fora, Miguel ficava calado. Por dentro, uma guerra. Começou a orar menos, ir menos à igreja. Quando se ajoelhava, em vez de obrigado, saía por quê? Como se não bastasse, o movimento da oficina caiu, o patrão cortou hora extra, o salário encolheu. Faltou gás antes do pagamento, o dono da casa cobrou aluguel na porta e a moto velha que ele usava para trabalhar quebrou no meio de uma subida. Empurrando o peso morro acima, suando e cansado, ele reclamou por dentro: se era para ser assim, por que o senhor me deixou chegar tão perto daquele emprego? Para que me deu esperança? Num domingo, Ana insistiu para que fosse à igreja. Ele foi, meio contrariado. O pastor pregava sobre confiar nos planos de Deus, mesmo quando não fazem sentido. Miguel ouvia e pensava: queria ver se fosse com ele. No fim do culto, o irmão Joaquim, um senhor simples e de fala mansa, colocou a mão no ombro dele e disse, sem saber de nada: filho, às vezes o não de Deus é o maior livramento que ele te dá. Não apressa teu julgamento.
O que hoje parece a pior notícia, amanhã pode ser o que te mantém vivo. Miguel respondeu amém, mas saiu sem acreditar muito. Agora, deixa eu te perguntar, você já recebeu uma notícia que parecia destruir todos os seus planos? Se já passou ou está passando por isso, escreve nos comentários, eu escolho confiar em Deus. Eu quero orar pela sua vida, porque talvez o que hoje parece fim seja, na verdade, proteção que você ainda não percebe. E se essa história está falando com você, se inscreve no canal e deixa o like para que mais pessoas sejam alcançadas. Agora, olha o que aconteceu com Miguel. Meses se passaram desde a ligação da mineradora. Miguel continuava na oficina, mas sem brilho. Trabalhava no automático, como quem usa o corpo e esconde o coração numa gaveta. Um dia, ao chegar em casa, encontrou Ana e João na sala. O menino segurava o boletim. Pai, olha! Miguel pegou o papel meio sem vontade e levou um susto. João era o melhor da turma em matemática e ciências. O diretor havia falado em potencial, em bolsa futura. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel sorriu de verdade. Você é demais, meu filho. Papai tem orgulho de você. Um fio de esperança reacendeu. Talvez a vida não estivesse completamente contra ele. Mesmo assim, a vaga na mineradora ainda o assombrava. Toda vez que passava pela estrada que levava até lá, imaginava-se de uniforme, capacete, perto das máquinas gigantes. Sentia um misto de inveja, tristeza e raiva. Então chegou uma segunda-feira estranha, céu pesado, ar diferente. Ele foi trabalhar. Perto do meio-dia, o rádio, que tocava uma música qualquer, foi interrompido por um plantão urgente. A barragem da mineradora Serra Verde se rompeu hoje pela manhã. Há dezenas de desaparecidos, funcionários soterrados pela lama e um grande rastro de destruição. A chave caiu da mão de Miguel. Ele se aproximou do rádio, coração disparado. Era exatamente a empresa em que tentará a vaga, a mesma área onde ficaria o setor dele. Logo surgiram imagens em todas as telas. Um mar de lama engolindo casas, árvores, carros, galpões, helicópteros, sirenes, repórteres falando em caos e desespero. Ana mandou mensagem. Amor, você tá vendo a TV? É aquela empresa. As pernas dele ficaram bambas. Nos dias seguintes, começaram a divulgar os nomes dos desaparecidos. Miguel reconheceu sobrenomes de gente que tinha visto na fila do processo seletivo. Um homem com quem conversara na prova, feliz porque agora ia sair do aperto, estava entre os que não voltaram. Miguel sentou na beira da cama, levou as mãos ao rosto e chorou, não de raiva, mas de espanto. Era lá que eu estaria. Era esse o lugar onde eu tanto pedi para trabalhar. De repente, a frase "o senhor não foi selecionado" ganhou outro som. As palavras de Joaquim ecoaram. Às vezes o não de Deus é o maior livramento. No domingo seguinte, a igreja estava cheia de lamentos pelas famílias atingidas. Depois do culto, Miguel ficou sentado sozinho no banco, sem querer sair daquele silêncio. O pastor se aproximou. Filho, você está bem? Miguel respirou fundo. Pastor, eu quase estava lá. Achei que Deus tinha me abandonado quando não passei. Falei tanta coisa, pensei tanta coisa errada. Agora eu vejo, se eu tivesse sido aprovado, talvez hoje João estivesse sem pai. Eu não entendo tudo que Deus faz, mas Ele me guardou, né? O pastor assentiu, com os olhos marejados. Guardou, filho. E ainda te ensinou. A partir dali, algo mudou. Não foi milagre de dinheiro caindo do céu, nem oficina ficando rica. As contas continuaram chegando, a moto ainda dava problema. Mas o coração de Miguel mudou de lugar. Quando algo dava errado, ele já não xingava o céu, dizia, se aconteceu, Deus sabe o porquê. Ele vai providenciar. Quando o dinheiro apertava, olhava João estudando e lembrava, eu ainda tô aqui. Eles também. Começou a consertar bicicletas e pequenas máquinas no bairro, juntou um pouco de dinheiro e, com a ajuda de um amigo, montou uma micro-oficina num terreno simples. Não era o salário dos sonhos, mas dava dignidade, mais tempo com a família e paz para dormir. Os anos passaram. João conseguiu uma bolsa numa boa escola técnica e seguia dizendo que queria construir coisas que não caem. Numa noite de macarrão simples, ele perguntou, pai, lembra quando o senhor ficou triste porque não passou naquele emprego? Eu lembro do senhor nervoso, a mãe chorando. Agora eu vejo as coisas da barragem na TV e penso, se o senhor tivesse ido, talvez não estivesse aqui. Deus sabia, né? Miguel olhou para o filho com os olhos cheios d'água e um sorriso sereno. Sabia, meu filho. Sabia mais do que eu.
Por isso nunca chama de mal o que você ainda não entendeu. Eu aprendi do jeito mais duro que a pior notícia da sua vida pode ser Deus te puxando para longe do pior. O vento daquela noite entrava pelas frestas da janela. O cheiro de comida simples enchia a cozinha, misturado ao som distante de um cachorro. Ana recolhia os pratos, João guardava o caderno, e Miguel ficou alguns segundos parado, olhando para os dois. O coração dele se encheu de uma gratidão que não dependia de cargo, de salário nem de status. A barragem tinha levado sonhos, planos, vidas, mas não tinha levado o pai daquela casa. De repente, o Senhor não foi selecionado, deixou de ser rejeição e virou cuidado. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer de coração, não apresse o julgamento sobre a história que você está vivendo. Talvez o que hoje dói seja, lá na frente, a razão de você ainda estar vivo e com quem você ama ao seu lado. Se essa história falou com você, escreve nos comentários, eu confio no não de Deus. Essa frase simples é uma declaração de fé. Deixa também o teu like, isso ajuda essa mensagem a alcançar quem está se sentindo esquecido por Deus. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Assim você não perde as próximas histórias que, como a de Miguel, lembram que, mesmo quando tudo parece dar errado, Deus continua no controle, guardando, protegendo e escrevendo coisas que a gente só entende quando o tempo passa.